Boa tarde. A conversa de hoje no domínio público é sobre uma das mais importantes instituições de interesse social e coletivo, a Defensoria Pública. E para o debate, contamos com a presença dos defensores públicos estaduais Jaderson Paluchovics e Tiago Oro Caum Gonçalves. Boa tarde, defensores, prazer tê-los aqui conosco. Fiquei em dúvida só com relação ao teu sobrenome. Caum? Como é? Caum, é Caum. isso mesmo. Perfeito. Jaderson já conhece a casa, já esteve aqui conosco. E tu, Tiago, a primeira vez, seja bem-vindo aqui na TV Câmara de Novo Hamburgo com o programa Domínio Público. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui, para a gente ter esse diálogo, manter esse contato com a população, né? Manter essa informação sempre presente aí para trazer dados, trazer informações principalmente para aqueles que precisam da Defensoria Pública. Né? Tiago, tu estás em qual comarca? Eu sou da comarca de Frederico Westphalen. Westphalen. E o Jaderson trabalha aqui em Novo Hamburgo, né? Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Da mesma forma, é sempre um motivo de grande alegria poder falar com os nossos, com a nossa população, né? Porque a Defensoria nada mais é do que um serviço público que busca prestar um atendimento, né, relevante, né, dentro do sistema de justiça para aquelas pessoas que mais precisam, né? Então, por ser aqui de Novo Hamburgo, é sempre uma satisfação retornar a essa casa. Sim. Dando continuidade a essa apresentação, eu falo sobre, não só sobre Novo Hamburgo, sobre a Defensoria Instituição Estadual. Né? Quais são as competências, em que áreas normalmente a Defensoria atua de forma individual e coletiva? A Defensoria Pública, de um modo geral, ela tem a obrigação, ela tem o munus público de prestar assistência jurídica em todos os graus, judicial e extrajudicial, à população vulnerável, e aí entra o quesito da vulnerabilidade econômica e técnica também. Então, a gente atende aquela população de um aspecto geral que tem uma renda de até 3 salários mínimos ou 300 salários mínimos em bens, e também aquelas pessoas que estejam em uma situação específica de vulnerabilidade. Sim. Por exemplo, defesa criminal. Todo mundo tem direito à ampla defesa ou contraditório. Então, é uma obrigação. Se a pessoa não constitui, ela tem a opção de constituir um representante, senão todas as pessoas têm o direito de serem assistidas pela Defensoria Pública. Independente de renda. Independente de renda. Na área criminal, todos Exatamente. Vítimas de violência doméstica também, uma grande atuação que a Defensoria Pública tem para fazer esse acolhimento, fazer pedida de medidas protetivas, medidas necessárias. Crianças em situação de vulnerabilidade, idosos, toda essa população que tem uma vulnerabilidade especial, digamos assim, destacada, né? Também é nossa obrigação. E a principal, a mais ampla atuação que a gente tem é na promoção dos direitos humanos. Promoção tanto na proteção jurídica, quando a gente constata uma infração, quanto na educação em direitos, enfim, fazer essas conversas justamente para mostrar para a população a situação, mostrar os seus direitos e o seu conhecimento. Jaderson, nós já conversamos, uma outra oportunidade, sobre os trabalhos que acontecem aqui em Novo Hamburgo, mas é importante também trazer esse panorama mais regional aqui para a nossa cidade. Né? O que a Defensoria tem atuado mais especificamente? Até para nós, o Tiago falou um aspecto um pouco mais técnico aí, mas para a senhora entender, que está nos assistindo nesse momento, que não entende nada do mundo jurídico, entender o seguinte, em grosso modo, de maneira simples, a Defensoria atua em favor daquelas pessoas que não têm condições de constituir um advogado. Então, esse é o grande nicho da nossa atuação aqui em Novo Hamburgo. As pessoas carentes no município, elas precisam de um advogado para acessar o judiciário, seja para ela buscar um direito, seja para ela se defender, ela tem que buscar o judiciário, ela tem que acessar o juiz por intermédio de um advogado. Né? E a Defensoria, então, ou ela contrata um advogado particular, ou as pessoas carentes, que não têm condições, como o Tiago disse, de regra, renda familiar até 3 salários mínimos, elas buscam a Defensoria Pública seja para ajuizar uma ação, seja para se defender. Aqui em Novo Hamburgo, agora respondendo a tua pergunta, aqui em Novo Hamburgo nós temos uma demanda muito forte na área da saúde. Né? Nós precisamos muito de medicamentos, os tratamentos de saúde, cirurgias. Né? Nós temos uma demanda muito grande das internações compulsórias para tratamento de drogadição, né? Muito grande o nosso problema nesse aspecto. Nós temos busca por lares de longa permanência para pessoas idosas. Né? Nós temos toda a atuação na área de família.
né, que envolve os divórcios, as separações. Nós temos uma atuação muito grande aqui também na infância e juventude, né? Nós temos mais de uma centena de crianças acolhidas, né? Isso gera toda uma demanda e atuação da Defensoria Pública muito forte, né? Então, esses são os aspectos principais, sem falar comumente no crime, né? Que, como o Thiago disse, todo aquele que é acusado, se não constitui um advogado, ele tem direito à defesa. Está na lei, está na Constituição, está no Código de Processo Penal. Então, é uma obrigação do Estado fazer isso. E o braço do Estado que faz isso é a Defensoria Pública. Além dessa defesa dos interesses individuais, há também as defesas de interesses coletivos. É possível dar uma explanada o que são esses interesses coletivos e normalmente onde a Defensoria pode atuar na defesa desses interesses? Os direitos coletivos, eles são, digamos, uma ampliação daquela necessidade básica individual. Quando se constata que, digamos, muitas pessoas estão tendo aquele problema, muitas pessoas estão tendo aquele direito afetado, digamos assim, a gente pode ampliar essa atuação e fazer uma tutela coletiva. E aí a busca é que se resolva aquele problema de uma forma, digamos, menos trabalhosa para essas pessoas. Que em vez de cada uma delas ter que ir atrás, buscar, ir até a Defensoria ela consegue substituir essas pessoas e atuar coletivamente. Então, em nome dessas pessoas, a Defensoria vai atuar fazendo lá uma ação civil, uma ação coletiva, alguma situação que busque resguardar esse direito, né? Lá em Frederico, o que a gente tem encaminhado, principalmente nessas questões de saúde, já teve questão de desatendimento de pessoas com necessidades especiais na educação, crianças e adolescentes, que às vezes precisam um monitor, precisam um auxiliar para ensino, né, que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Não tinha esse serviço, então essa foi uma dos encaminhamentos que a gente tinha dado. Tivemos caso no Lar dos Idosos, por exemplo. Tínhamos diversos idosos que não tinham mais capacidade, estavam lá institucionalizados, sem família que acompanhava, sem algum representante. Muitas vezes estavam tendo direito negligenciado, porque precisavam de um medicamento, não tinham aposentadoria, não tinham o benefício que eles precisavam. Então a gente também fez um trabalho junto com a casa que fazia o acolhimento, para então fazer as interdições necessárias, fazer os encaminhamentos necessários, encaminhar os processos que fossem necessários, que fossem precisos para se atender essas pessoas. Então, essa que é a ideia da tutela coletiva, é para que a gente consiga atingir, consiga satisfazer a pretensão de uma maioria de pessoas. Né? Mas, então, nesses casos, não é necessário, por exemplo, que a Defensoria seja provocada. Ela pode atuar, como a gente diz, de ofício, não? Exato. Vindo o conhecimento dessa situação, né? Nós já tivemos casos, por exemplo, essa questão do aprendizado lá em Frederico, veio um ofício da Câmara de Vereadores. Olha, a gente recebeu uma informação de um constituinte, falou para o vereador me oficiou. Olha, recebi essa informação. Instaurei um expediente, fui atrás, verifiquei, fiz visita, oficiei para quem fosse necessário, colhi as informações para a gente encaminhar para dar esse encaminhamento necessário. Então a Defensoria ela tem nessa tutela coletiva esse viés mais específico, né? Bom, já falamos então, apresentamos bem, acho que está bem explicada. Se vocês precisarem fazer alguma intervenção, né, tranquilo, se falarem alguma coisa que a gente não tenha falado sobre a Defensoria como instituição de interesse social e coletivo, como eu falei na abertura. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente falar, é sobre, por exemplo, a gente ouve notícias que o Poder Judiciário ele tem acelerado processos usando, por exemplo, muitas tecnologias. E se sabe que a Defensoria ela não está tendo esse mesmo alcance. Então, eu acho que seria interessante a gente começar por aí, né? Explicando também as dificuldades que vocês estão tendo no Estado para poder trabalhar, porque acho que é isso que tem, eu vejo, né, a realidade de vocês, né, de forma particular também, e vejo que vocês, de certa forma, estão sempre correndo atrás. Ou seja, o judiciário com suas tecnologias, inteligência artificial, robôs e inclusive aumentando o seu pessoal e vocês passam-se anos e vocês estão ficando meio para trás. É isso mesmo? Sem dúvida. Como é que... Eu sempre contextualizo, eu acho que isso facilita muito, né? Como é que funcionava o processo? Basicamente, chegava uma pessoa lá na Defensoria, trazia a demanda dela, trazia a documentação que a gente pedia,
E aí nós fazíamos a petição, pegávamos essa petição, levávamos ao judiciário, protocolava. Isso aí ia para um cartório, né? que autuava, botava numa capa, botava uma etiqueta. Numerava. Então, numerava, pegava a folha lá, botava folha número 1, número 2, número 3, fazia todo esse andamento, pegava, lançava no sistema, cadastrava. No Temis? No Temis, na época do Temis. Temis. Usado, não é mais usado. Era usado ainda, Sim. foi até o final ele foi usado. Tinham que fazer esse cadastro, lançar o nome da pessoa, os dados da pessoa. E aí fazia uma movimentação lá, por exemplo, agora você vai sair do cartório para ir para o gabinete. Aí alguém pegava esse processo físico e levava... Colocava um carimbo atrás lá, concluso ao juiz. Concluso ao juiz. Mas as informações sempre em horário comercial. Sim, exatamente. Tudo dentro do horário de funcionamento. Por isso, né? só estou fazendo essa... Porque depois a gente vai falar sobre isso. Até porque é o seguinte, isso tudo era presencial, era físico, tu tocava no processo. Sim. Então tu não tinha, por exemplo, no momento que fechava o fórum, para a pessoa acessar aquilo ali era muito difícil, ela tinha às vezes que liberar segurança, então era só numa emergência mesmo. Sim. Né? O processo ordinário, então ele era levado para o juiz, aí chegava lá, ia para a pilha, e aí o juiz ia analisando aquilo lá conforme a ordem acontecia. E mais uma, eu acho que é bom acrescentar, Thiago, o seguinte, o nosso trabalho da defensoria era atender a pessoa, então eu atendia a pessoa, ela me passava os documentos, a gente no máximo tirava um xerox daquilo que estava pendente, grampeava na petição, assina, e tá, né? Exatamente. Esse é o conjunto que vai. Essa era a rotina. A rotina. A métrica. É rápido. Ou seja, chegava a pessoa, entregava os documentos, a gente, quando fazia inicial ali, grampeava, pronto. Não, e quando saía do juiz, o que acontecia? O juiz dava uma decisão, assinava, fazia todo o processo reverso. Aí o gabinete dava uma movimentada, agora está indo para o cartório. E alguém pegava, levava... A gente acompanhava pelo número de processo no site do TRE. Movimentação. TJRS. Isso. E aí o que acontecia? Por exemplo, ia intimar a defensoria, vinha o processo, ia até a defensoria. Sim. Nós íamos lá e buscávamos o processo. Sim. Depois a gente devolvia o processo. Coisa, exatamente. Né? Aí o processo ia para o Ministério Público ia lá e pegava. Então ele tinha uma movimentação determinada. A virtualização, ela vem e ela encerra isso aí. Sim. Ela torna a situação muito dinâmica. Porque o que acontece? Com essa movimentação a gente tinha um fluxo. A gente conseguia controlar. Olha, a gente vai buscar os processos na terça e na quinta, na quarta e na sexta. A gente conseguia ter esse contato. Previsibilidade. De previsibilidade. Essa condição. Previsibilidade. Então, o que acontecia? Eu sabia, por exemplo, lá em Frederico, como é que eu me organizava. Eu atendia segunda, terça e quarta de manhã a população. Sim. Quinta-feira eu deixava para urgências de manhã, se aparecesse. Segunda, terça e quarta de tarde eu tenho audiências. E aí eu pegava os processos na sexta-feira. Então eu sabia que na sexta-feira... Tu escrevia as iniciais, como a gente fala. Na quinta-feira, que eu deixava em regra ela livre, sem atendimento, sem audiência. E na sexta eu pegava os processos. Pegava de manhã para já ver o que precisava fazer, pegava a carga e organizava. Então eu sabia quando que vinha, eu conseguia programar minha agenda. Nesse dia eu não vou atender, nesse dia eu tenho audiência, nesse dia vem a carga, nesse dia eu preciso produzir as peças. A gente tinha esse fluxo determinado. Sim. Sem falar que no processo, o Thiago falou uma coisa importante ali, é um por vez se manifestando no processo. Agora está com o juiz se manifestou. Vai para o Ministério Público, por exemplo, se manifestou. Vem para a Defensoria, se manifesta, ou para o advogado da parte. Então, era um caminho. Um caminho, todo mundo se manifestando um por vez. Tu tinha um conhecimento, até aqui foi praticado isso. Né? Agora o que eu faço? Agora o meu próximo passo, eu dei meu passo aqui. Exato. Agora quem que vai dar o próximo passo? Tá, sabe? Tinha um fluxo ali dentro. Sim, nos perguntavam, e agora o que vai acontecer no processo? Veio para nós, agora a gente vai fazer a contestação, agora a gente vai fazer a resposta, a gente vai fazer a defesa, a gente vai fazer... Depois vai ir para onde? Vai ir para tal... A gente tinha esse controle, digamos assim. Sim, esse fluxo, não um controle, mas um fluxo. A gente tinha essa ideia do processo. Essa previsibilidade e um controle de fluxo. E aí, a virtualização, ela vem e ela transfere obrigações. Sim. Ela faz duas coisas. Ela transfere obrigações e ela compacta essa movimentação. Como é que isso acontece? Hoje, a pessoa chega, a gente faz o atendimento na defensoria, a gente faz a inicial, lá, faz a petição. A petição inicial. E aí já vem a primeira transferência de obrigação. Aquele cadastro que antes o judiciário tinha que fazer, passou para a defensoria. Ou seja, eles tinham contratado, na previsibilidade deles, eles têm pessoal para fazer isso. Exatamente. Aí isso...
Eles tinham lá, eles tinham cartórios com 30, 40 funcionários. Ainda, tem. Aí é que tá, já até... Sim. Eles tinham cartório porque tinha lá o Thiago que ia fazer o cadastro. Entrou uma ação fez do concurso Jaderson, pra isso. ele entrava lá, novo cadastro, Jaderson, identidade, número tal, e é isso aí, agora é a defensoria. E é um que faz. cadastro Bom, bem... e eles não podiam ter transferido os servidores deles para vocês? Esse é o ponto. Esse é o Bom, grande essa é a dificuldade, né? primeira bomba, vamos Então, dizer assim, e a gente tem que E um cadastrar... cadastro minucioso. Não é Minuciosamente. que é qualquer de cadastro. acordo com as demandas dele. Exatamente. Por exatamente. exemplo, assim, se não tem o CPF, o sistema já não aceita. Sim. Se não tem um outro dado, o sistema recusa. Daí tu não Sim. consegue protocolar a ação. Sim. Então, muitas vezes a gente não tem os dados. Às vezes a gente, assim, tá procurando a pessoa, às vezes tu quer localizar e tu não tem esse acesso. Nós hoje na Defensoria ainda temos alguns sistemas, mas isso até para os advogados isso ficou muito complexo, ficou muito difícil. Sim. Inclusive para os advogados. A gente não está falando apenas no caso da Defensoria. Exatamente. Isso foi transferido para também, eles também. Também assumiram essa função. Exatamente. Então, isso já causa um grande problema porque nós temos essa obrigação que foi transferida. Sim. E aí o que acontece? Não, e tem mais Entramos... os documentos. Sim. Né? Sim. A gente tem que digitalizar os isso que eu ia dizer. documentos. Sim, Né? sim. É bem digitalizar os documentos. Esse documento, depois de digitalizado, tem que ser inserido no sistema. Há limitações de volume para te colocar. E outra, o que eu acho mais fundamental, assim, porque as pessoas falam, é simples, é só digitalizar. O nosso volume é imenso. Segundo lugar, não fica bem nítido os documentos, tem que digitalizar de novo, para subir é demorado, é todo um tempo. Tem que mudar a configuração lá no scanner, tirar o brilho, aumentar a resolução. Isso no que é umas volume. coisas que eu não sei, entendeu? Não, aí é uma dificuldade, é uma questão técnica. Isso aqui, para te fazer, no volume imenso que a gente tem, é muito trabalhoso, demanda muito tempo. Outra coisa, digitalizou, tem toda a lentidão da digitalização, depois chega a gerar o arquivo, depois tu pegar o arquivo, não é automatizado isso aí, tu tem que ir lá, achar o arquivo onde ele está, colocar dentro e cadastrar o que é aquele documento. Tem que botar o nome. E aí se tu bota, por exemplo, assim, outros, aí tu tem que especificar o que é. Certidão, tu tem que saber exatamente, se tu bota certidão, ele já vai pedir qual que é o número da certidão de nascimento, por exemplo. Identidade, já pede para te confirmar o número. Então, é toda uma burocracia que, inclusive, antes com a documentação física não existia. Tu botava no processo e estava ali. Né? E a nossa estrutura estava preparada para aquele tipo de serviço, para atender aquele serviço. E me parece o seguinte, embora se fale nessa digitalização desse processo, hoje nós temos tecnologias que fazem a leitura automática, por exemplo, de números, né? Verifica se a foto está ou não em qualidade. Exato. Ou seja, isso, o que vocês estão me falando, eu trabalho com tecnologia faz bastante tempo. O fato é que é o seguinte, esse processo de cadastramento, isso aí é da época de DOS. A gente fazia a inserção de dados manuais em campos. Hoje nós temos outra, ou seja, esse impacto desse trabalho, me parece que, embora a ideia seja dinamizar, trazer celeridade aos processos judiciais, mas isso aí é algo que atrasa, que atrapalha. A grande questão é o seguinte, e temos tecnologia que não foi cedida para você, só cedido um programa de inserção de dados. Exatamente. E não um programa de leitura de dados usando tecnologias atuais. Não, porque se tu pega, por exemplo, hoje aplicativos de banco, eu quero contratar um empréstimo, tu tem que tirar uma foto com o teu documento. Tu tirou a foto, o próprio sistema já lê, não ficou nítida, tire novamente. Exato. Não é uma pessoa que olhou a tua foto e disse que não estava nítida. Né? E isso a gente não tem, a gente faz num scanner de mesa. O cartão de crédito, quando tu vai cadastrar em um serviço, um aplicativo, ele faz a leitura do número do cartão e já coloca no sistema. Ou seja, você não tem que digitar o número de uma certidão, até porque são 11 números, não sei. Então vai que o 6 ali, o cara digita todo dia, aí vai um 9, e aí? E aí entrando nesse tópico, aí o que acontece? Fizemos todo o cadastramento, passamos essa parte, que já é uma grande dificuldade, enviamos ao judiciário. O que acontece? Ele entra num filtro robotizado. Então, e isso inclusive é um sistema que o judiciário tem, ele faz uma pré-leitura daquilo ali, e vê se o enquadramento, porque lá quando a gente vai distribuir, a gente tem que dizer inclusive o que a gente está distribuindo.
Ação de medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Ação de família com guarda, alimentos e visita. E aí ele vai conferir a petição e ver se o que eu cadastrei, digamos assim, está ok. Se tiver ok, ele automaticamente já manda para o juiz. Então nem passa em cartório, não tem uma conferência humana, não tem nada, ele já vai direto. Aquele processo que antes demorava uma semana, às vezes, para chegar no juiz, 5, 6 dias, ele vai em segundos. Tu olha lá, está distribuído 1h da tarde, 1h e 1 minuto, tá já com o juiz. Se o sistema fez a checagem, para isso o sistema é hábil, Exato. Né? Se o sistema acha uma incongruência, olha, tem uma palavra aqui que não está conferindo com o que ele cadastrou, ele manda daí para uma pessoa fazer a conferência. Sim. Mas assim, é uma mínima quantidade, Sim. né? E aí o que acontece? Foi para o juiz deu o despacho dele e muitas vezes, quando já chega para o juiz, ele já indica o ramo dos despachos. Então, por exemplo, eu faço uma petição inicial pedindo medicamentos, que nem o Jairus falou antes. Vai para o juiz, ele já chega lá no juiz com o cadastro. Olha, isso aqui é medicamento, isso aqui é a linha de decisões que se dá nesse momento. Mandando emendar, mandando dar liminar, enfim. E o juiz já tem aquele pré-modelo determinado ali. Sim. Então, ele já tem essa situação. Sim. Né? E o que acontece? Esses dias eu estava falando com uma servidora lá do tribunal na minha comarca. Ela até pediu para os modelos iniciais que eu uso de medicamentos, porque daí ela consegue programar uma leitura que já vai direto para o localizador específico. Então tem lá o localizador, Defensoria Medicamentos, já vai direto para lá. E ele já captura, na minha petição, ela sabe aonde que eu boto, por exemplo, qual que é o medicamento e a dosagem. Então o sistema ele já puxa isso, inclusive, para o despacho. Então é uma questão do juiz daí analisar aquilo ali e botar o que ele vai fazer. E quando ele faz isso, ele conclui, o sistema automaticamente gera o despacho, cria na movimentação do processo, já expede as intimações para todo mundo. Sim. Então, aquilo que antes o Jair falou, eu sabia que ia primeiro para o Ministério Público, depois para a Defensoria, depois para o parte ré, enfim, para alguma outra situação, isso não existe, ele vai junto. Então, isso também reduziu. Sim. Que a dinâmica, é óbvio, a gente quer que tudo funcione muito rápido. Exato. Mas há outros entes aí nesse meio. Então, Exato. hoje, além dessa dificuldade, quais outras vocês teriam para... Né? E o que está impactando no trabalho de vocês? Não, o nosso problema, o nosso problema é receber essa demanda. Essa demanda. Essa é o ponto central. Porque, diferente, por exemplo, do judiciário, a gente tem muita coisa que é manual. A gente precisa, por exemplo, vem uma contestação, a gente tem que ler, produzir a peça. A gente não consegue que essa análise seja feita pré-determinada, porque tu tem que fazer todo esse critério. Então, o nosso problema hoje é que o gargalo que antes tinha essa movimentação, hoje ele está ficando na defensoria, com um aumento volumétrico absurdo dessa movimentação. Porque enquanto o judiciário ele conseguia fazer essa movimentação e vinha em lotes para a gente, hoje vem tudo junto. Né? Se eu distribuía, por exemplo, 30 ações, elas provavelmente iam demorar em torno de 1 mês para voltar para mim, 1 mês e meio. Hoje elas vêm em 2 dias. Essa que é a... Aí a gente não está falando, a gente não está, eu acho que a aceleração, né, da tramitação dos processos é muito bem-vinda. Sem né? dúvida. Exato. O que a gente questiona aqui, o que a gente traz, né, é a necessidade da defensoria se aparelhar e ser fortalecida para acompanhar esse avanço do judiciário. Né? Agora, eu vou só dar um passinho atrás para, acho que o Thiago ia falar isso aqui. Por exemplo, ao mesmo tempo que houve a transferência do serviço para a defensoria, para todos aqueles que os advogados, para todos aqueles que atuam no processo, né, de fazer cadastro, de digitalizar, de fazer todo esse operacional que antes era feito pelo judiciário, houve uma liberação. Então, aqueles servidores que faziam isso foram deslocados para outro tipo de atividade, que é, por exemplo, para aumentar o número de despachos.
Entendeu? Exato. Então, Aquela pessoa que numerava. numerava, ela antes, foi deslocada para o outro lado, entendeu? Então aí aumentou mais ainda. Então, o efeito é Eles duplo. estão botando... Tira e Entendi. aumenta, entendeu? Então Exato. esse é o efeito. Por- Aquelas tanto pessoas que vão tu falou Um deslocar. preparava a carroça e daí agora eles estão ajudando a encher a carroça. Encher a carroça. Exatamente. Que foi o que tu comentou antes. esse Mas o judiciário tem pessoas para fazer isso. Ele não tem mais, ele Não já tem mais. deslocou. Deslocou Antes isso tu aí. tinha um servidor, por exemplo, para fazer os mandados. Hoje o sistema emite o mandado automaticamente. Esse mesma pessoa. E aí o que eles fizeram? Pegaram esses servidores adicionais. Antes tu tinha 3, 4 fazendo isso. Agora com um consegue fazer, esses 3 vão ir lá para movimentar dentro do gabinete. Esses outros vão ir ajudar a cumprir mandado, vão ir atender. Não sei como é que está a realidade aqui em Novo Hamburgo. Lá em Frederico Westphalen não existe mais Tá cartório. feia. Não existe mais cartório lá. Nós temos uma vara criminal, 2 varas cíveis. Acabou o cartório. Eles não têm mais Não cartório. precisa. Eles têm, hoje, no térreo do fórum, a Central de Atendimento ao Público, é o CAP. Central de Atendimento ao Público. Eles deslocaram. O que antes tu tinha 2 a 3 servidores para atender o público em cada vara, eles deslocaram hoje, acho que são 5 servidores que ficam lá embaixo, eles atendem tudo. Então a pessoa, precisa... Por quê? Porque não tem mais essa necessidade. Sim. Eu peguei um processo recentemente, essa semana, onde, por exemplo, o juiz deu uma ordem que era para fazer um bloqueio via Cisbajude. Sim. Né? Só que o juiz aqui, o de Novo Hamburgo, ele só dá a ordem. Depois, quem vai fazer essa ordem é toda uma central lá, que foi um outro juiz que deu a ordem. Olha, no documento está assinado por outro juiz, um setor especializado para fazer isso aí. Sim. Né? E isso vem de uma velocidade incrível. Né? Pesquisa de endereços. Pesquisa de endereços. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa de endereços, coloca um nome de uma pessoa, ele pesquisa em todos os bancos de dados, ele tem tecnologia para isso. Não, e antes o que acontecia, por exemplo, a gente não achou a pessoa, precisamos pesquisar o endereço, a gente fazia o pedido, ia para o servidor autuava aquilo ali, o juiz deferia, voltava para o servidor, ele tinha que fazer os ofícios, fazia um ofício para, vi que você tem, sei lá, a Comusa, a Corsã, a RGE, a CE, ele fazia um ofício para cada uma, mandava por e-mail, mandava pelo meio eletrônico, quando vinham as respostas ele juntava no processo e aí ia para a gente. Hoje como é que se faz? O juiz dá a ordem, já sai direto para a central de busca de endereço, que já faz isso e já vem todos esses dados. Ele já tem acesso nos bancos de dados dessas empresas, dessas instituições, já vem com aquela informação, já vem direto para nós. Então, é que nem a gente falou, acelerar é bem-vindo, isso facilita muito. Só que aí o que acontece? Hoje, enquanto assim a gente pedia 5 buscas de endereço e vinha uma por vez, hoje elas vêm junto. Aí vem 4, 5, 6 folhas com endereços cadastrados e a gente tem que ir lá no movimento número 1 do processo. Isso geralmente acontece no movimento 100, 120. Nós temos que ir lá no movimento número 1 e pegar esse endereço a gente já tentou, esse não tentou, esse já tentou, e ver dentro daquela lista de 4, 5 folhas quais que já foram tentados. E daí tu multiplica isso aí quando são diversas pessoas. Pega um processo do Capião, por exemplo. Né? Aqui no Novo Hamburgo tem muito processo do Capião. O que acontece? Faleceu o proprietário registral, ou às vezes são 2 ou 3 proprietários registrais. Aí já estão na 2ª, 3ª geração, os netos. Então, quando vê, são 30 pessoas envolvidas ali para te pesquisar. Isso dá um trabalho gigantesco, né? E tem outro ponto que eu gostaria de tocar aqui, Jaime, que é o seguinte, que nós não podemos esquecer a carência, essa particularidade que tem a Defensoria, que é a carência tecnológica do nosso assistido. Né? Então, quando a gente fala que um banco, hoje em dia, ele automatiza procedimentos, ele parte de pessoas que no mínimo, têm as mínimas condições de fazer um selfie nítido, né? De fazer uma foto de um documento nítido. Né? Os nossos assistidos, para ele conseguir acesso à internet, muitas vezes, ele tem que buscar o vizinho, porque tem que ter o Wi-Fi. Né? Outra coisa, a fotografia ela não tem a mesma qualidade, o celular ele não é a câmera do celular, é básico, não é aquela nitidez. Outra, pega pessoas mais idosas, sempre vem tremido. Então, esse é um serviço que quem tem que fazer? É um atendimento presencial na Defensoria. Então, não tem como transferir isso para terceiros. A instituição, a Defensoria, não tem como transferir isso para terceiros, é ela que tem que fazer. Né? E daí, o outro problema que surge daí, nós vamos puxando uma coisa na outra. Né? Sim. Então, por exemplo, o Judiciário, nesse ano, nomeou mais de 90 juízes. 92 juízes. A Defensoria, pelo contrário, perdeu 6 defensores. Inclusive, nessa leva, perdeu 6 defensores. Né? Sim. Por exemplo, o Judiciário nomeou
em torno de 178, acho que foi 178 oficiais de justiça. Isso. Olha, eu perdi isso aí meus dois pra técnicos cumprimento. nessa nomeação. Então, E aumentou o número de desembargadores recentemente, não? Eles deram posse só, na verdade, não aumentou o quantitativo. Mas eles deram posse, por isso que, juízes que subiram. Deve ter promoções, né? Porque entraram 92 juízes. Claro. Por exemplo, Andou a carreira. por exemplo, teve mais de 1.600 nomeações de técnicos. Perdemos técnico aqui no Novo Hamburgo. Aqui nós perdemos. Eu estava numa situação tão peculiar que até eu relato. Eu tenho uma vaga de técnico e iria um segundo técnico. Era para ele ter ido em março. Só que eles não conseguiam preencher a vaga dele, mesmo chamando, porque as pessoas estavam saindo para ir para essas nomeações que estavam sendo realizadas. O meu técnico acabou indo, esse segundo técnico foi só em setembro. Então eu fiquei um bom período só trabalhando com um. Veio esse segundo técnico agora no fim de setembro, acho que foi depois do feriado do dia 20 ali que ele veio, começou dia 21. Ele vai sair, ele saiu hoje. Ontem eu estava me deslocando para cá, ele me ligou, doutor, saiu minha nomeação no TJ, eu estou indo para o TJ, amanhã eu já não venho trabalhar. Meu senhor. Então, assim, ele ficou nem um mês, entendeu? E nesse meio tempo, o meu outro técnico que estava lá foi nomeado oficial de justiça e saiu também. Então, eu ia ficar com 2, eu fiquei com 0, aí agora foi uma servidora foi para lá, então eu tenho com 1. Então, esse é o nosso problema, a gente está perdendo muita gente. Sim. O meu analista eu acho que é tá pra importante a sair. gente falar por que vocês estão perdendo e também números, por exemplo. Nós falamos de três equilíbrios, vamos dizer assim. Existe um acusador, que é o Ministério Público, existe um defensor, que é a Defensoria Pública, e existe o julgador, então, que a gente fica, normalmente se fala o Poder Judiciário, o TJ, mas na verdade tudo é Poder Judiciário. Sim. Porque tudo envolve, mas a gente acaba, para facilitar um pouco, né, a gente dá essa nomenclatura ao julgador. Qual é o papel de cada um? E como é que estão as forças? Porque, teoricamente, a gente está falando de uma balança, né, que deveria ter um equilíbrio. Qual é o tamanho do desequilíbrio? Porque já vamos falar porque está havendo desequilíbrio. Então, não adianta... não vou dizer que... como é que está essa situação? Eu já sei que está desequilibrado. Só quero saber o tamanho desse desequilíbrio. Acho que é importante a gente colocar no programa qual é esse tamanho de dificuldade que vocês estão tendo. Eu acho que a grande dificuldade, que nem o Jader falou, essas nomeações aí que a gente já demonstram, né? É que já vinha do jeito que estava, já não conseguia acompanhar, já era deficitário. Já vamos direto ao ponto. Pessoal, orçamento, equipamentos. Exatamente. Por favor, vamos lá. Falem sobre isso. Vou dar eu não tenho exatamente a questão orçamentária, talvez Sim. já tenha uma ideia um pouco mais ampla, mas, por exemplo, vou trazer os agentes que eu tenho conhecimento, que são juízes, defensores públicos e promotores, por exemplo, de justiça, promotores e promotoras. Na defensoria hoje, a gente está com esses que saíram, acho que 414 agentes, se não me engano, 420 agentes, mais ou menos. Defensores. Defensores e defensoras públicas. Ministério Público, salvo engano, eu olhei, eles tinham um relatório, se não me engano, era de agosto, o que eu olhei, julho ou agosto, eles estavam com 780, enfim. Bom, quase os acusadores já têm o dobro. Quase o dobro. Já dá para ver quase o dobro. Praticamente o de dobro. quem defende. Exatamente. Ou seja, se fosse uma guerra, vocês já estavam Não, defendendo. e aquela questão, assim, o nosso espectro de atuação, ele é mais amplo. Porque Sim. enquanto, por exemplo, o Ministério Público ele tem as demandas coletivas, tem a questão família, enfim, esse atendimento, eles atuam como custos legis e tudo mais, nós muitas vezes atendemos os dois polos da ação, autor e réu. Então, Sim. Enquanto às vezes precisa um promotor, nós estamos lá em 2. Nossa quantidade de atendimento ao público, esse é o nosso foco. Nosso atendimento ao público olha, vou arriscar, sei lá, 100 vezes maior, pelo menos. Por exemplo, aqui no Novo Hamburgo, Né? por dia, presenciais, pessoas que chegam presencialmente na defensoria, em torno de 120 a 150 pessoas por dia na defensoria pública. Eu lá em Presenciais, Frederico, fora todas as demandas. Então, isso já está muito evidente que a questão de números já está totalmente desequilibrada. E juízes, salvo engano, eles estão hoje na casa dos 1.200, 1.300 juízes hoje no estado. Então, aí tu já vê. Sim.
né? E servidores, nem precisa dizer, acho que nós temos... Servidores é só as nomeações aí, já quebrou. Só as nomeações do judiciário já... As nomeações do judiciário já foram superiores à quantidade de servidores que nós temos na defensoria. Só a nomeação, é maior que o número de servidores hoje na defensoria. Quem dizer então relação histórica. Né? Exatamente. É claro que o judiciário, por ser um poder, por ter um aspecto de atuação, né, de todas as comarcas e atender particulares, ele tem uma necessidade muito maior, claro. Sim. Exato. Só que a demanda dele é atender particulares também, a advocacia privada. Exatamente. O que nós estamos acho que nós temos que trazer aqui é a nossa capacidade, a necessidade de se estruturar a defensoria para atender, né, minimamente adequado, de forma minimamente adequada, essa demanda que nos é submetida. Essa que é a grande questão. Assim, nós estamos chegando num ponto e nós vemos colegas saindo, servidores saindo com burnout, com excesso, eu tenho com problemas psicológicos, com cansaço extremo, né? E a grande questão por que saem os servidores da defensoria, né? É simples, o salário pago pelos outros poderes é muito maior do que eles recebem na defensoria. Sim. Então, E aí tu soma isso com o trabalho da defensoria, que é muito mais desgastante, porque principalmente a questão de atendimento ao público é um trabalho muito desgastante, né? Muito desgastante, especialmente o nosso público tem que ter uma capacidade de empatia, uma capacidade de compreensão, de paciência, né? De explicar, né? Então, e outra coisa, não tem, por exemplo, os nossos servidores aqui de Novo Hamburgo, tá? Vamos pegar um dia movimentado, segunda e terça-feira, que são os dias mais movimentados ali. Olha, é da 1 da tarde até as 7 da noite, eles não param. Não tem jeito, não tem folga, entendeu? Agora eu vou dar uma respirada. Não, é um atrás do outro. A sala sempre... Lá nós temos essa realidade e lá eu trago um pouquinho, assim, por exemplo, a minha comarca, lá em Frederico Westphalen. Nós temos 7 municípios atendidos pela comarca, né? E temos municípios que ficam longe. Pinheirinho do Vale, por exemplo, é extremamente difícil o acesso, estrada de chão, demora pelo menos 1 hora de carro para chegar nele, a sede da comarca. E aí, com a questão da pandemia, nós implementamos o WhatsApp e nós vimos um aumento estratosférico. Então, eu já notei o seguinte, enquanto eu atendia uma média de pessoas lá de Pinheirinho do Vale por mês, que eram na casa dos 30, 40, depois disso, nós subimos para em torno de 180. Sim. Então, não era que não tinha demanda, era que eles não conseguiam acessar a defensoria. Sem dúvida. E aí, eu não tenho como hoje tirar essa ferramenta. Sim. Então, aquilo que antes era o atendimento balcão, já não virou isso. Eu tenho um atendimento telefone, eu tenho um atendimento e-mail de Secretaria de Saúde, porque às vezes essas pessoas não têm o virtualizado, mas precisam do medicamento. O que elas fazem? Vão na assistência social, vão na saúde, e a gente tem uma ótima relação com os nossos municípios lá. Sim. Eles escaneiam os documentos e nos mandam, mas a gente tem que controlar também o e-mail. Uma parceria, né? Uma parceria. E fazer toda essa movimentação. E o WhatsApp. Então, assim... não tem mais descanso. A gente tem a rede municipal, como agente de saúde, essas coisas dão apoio fundamental. Então, assim, mas é mais demanda que vai chegando. E isso tudo, a gente aumenta essa gama e por isso que não tem como parar. Os técnicos, eles sentam ali, atender, parar quando estão no telefone, quando não estão... Então, isso se tornou algo muito grande. Esse primeiro desequilíbrio já está bem evidente, que é pessoal. Do número de pessoal, número de defensores, né, com relação às outras armas. Né? Mas tem uma outra questão também, que é a questão de isonomia. Vocês tinham, por um período de tempo, foi uma conquista, conseguir equiparar salários do defensor público com o procurador e com o juiz. Vocês passaram a ter, durante alguns anos, essa isonomia. E isso se perdeu. Ou seja, vocês também estão enfrentando uma situação que eu chamo isso de delicada, porque vocês já também estão sentindo esse desequilíbrio. Porque vocês chegam na frente de um promotor, de um juiz, ou seja, vocês já estão com problemas, enfrentando diariamente essa quantidade de volume de trabalho que vocês têm. Vocês já têm menos pessoas trabalhando junto com vocês. E hoje vocês estão sem essa isonomia. Então, também gostaria de entrar nesse assunto, porque isso sim, de interesse coletivo. Afinal,
Por que vocês estão para trás? A questão assim, começa o primeiro aspecto orçamentário. Né? O orçamento da Defensoria Pública ela é 1/11 do orçamento do Judiciário. 1/11. E 1/4, quase 1/5, eu acredito, do Ministério Público. E isso impacta em todos os aspectos. Sim. Né? Sem dúvida. Aspecto, como é que eu vou pagar melhor meu servidor? Como é que eu vou comprar um computador que tenha capacidade de processamento disso? Como é que eu vou comprar um servidor para aguentar? O Jader está aqui para dizer. Sim. Eu vou te dizer, acho que essa semana, pelo menos 2 falhas, eu acho, nós tivemos no portal, de ficar 1 hora sem funcionar. E aí, nesse meio tempo, já entrou 7, 8, 9 intimações, 3 peças que se perdeu, 8 atendimentos que foram feitos, e isso é diário. Por quê? Como é que nós vamos desenvolver? Hoje em dia tem uma questão que é muito cara, né? Hoje em dia é ter profissionais, tecnologia. Como é que nós vamos desenvolver programas, né? Programas para se adequar a essa demanda que está vindo? Exatamente. O Judiciário tem essa robotização. Eu sou servidor, fiz concurso para vários lugares. E eu escolhi o lugar que eu acreditava que era melhor para mim. Sim. No sentido de exercer minha profissão como jornalista e ter uma remuneração que seja adequada para a minha sobrevivência. Então, como tu vai atrair, por exemplo, um programador, alguém que desenvolva programas, sendo que, por exemplo, recentemente o TRT abriu o concurso. Exato. Né? E aí, a gente está perdendo, inclusive, um colega que saiu daqui da nossa área de tecnologia, de ter ido para o TRT. Sim. E isso acontece com vocês, ou seja, abrindo uma porta melhor, vocês estão perdendo gente. Não, e aí vem a questão assim, mesmo que a gente consiga um profissional, e esse profissional vai dizer, olha, para desenvolver isso aqui eu preciso do computador X. E vocês não vão ter. Já, não vai ter. Né? Aí nós precisamos espaço para atender essa população, que está vindo cada vez mais. Nós tivemos um empobrecimento da população nos últimos anos, isso aumentou também a nossa carga de trabalho. Sim, porque a pandemia impactou. Nem eu entrei nos detalhes, porque a gente já sabe também disso. Sede, como é que a gente vai construir ou locar uma sede? Temos a virtualização das audiências feitas de forma virtual. Como é que nós vamos ter uma sala, por exemplo, que tenha capacidade acústica? Como é que nós vamos ter uma câmera de qualidade? Isso tudo volta no orçamento. Né? Questão remuneratória. Como é que eu vou dizer para um técnico, por exemplo, é que nem eu digo, o meu analista, que é um cargo, em tese, um pouco mais, que ganha um pouco mais dentro da defensoria. Sim, é um analista de curso superior. De curso superior, não tá? É um técnico. Exatamente, ele tem essa qualificação, o salário é maior. Ele veio me falar, disse, eu vou ser chamado no TJ de Santa Catarina, ele até é de Santa Catarina, para um cargo de técnico. Que ganha mais do que o de analista. Que ganha mais do que o de analista. Ou seja, o de ensino médio, né, em Santa Catarina está pagando mais que um ensino superior. Exatamente. Aí ele me disse, doutor, eu adoro trabalhar, amo a defensoria, é onde eu gosto, mas eu tenho que pensar o seguinte, ele vai ganhar quase o dobro lá. E assim, é um impacto muito grande. E ele vai sair. Ele me disse, daqui a pouco você me chama. Eu sou o próximo na lista, só para o senhor saber. Sim, então, inclusive, estagiários. Vocês estão tendo mesmo defensores. O pagamento do estagiário, por exemplo, do judiciário, ele é maior que o judiciário do que o estagiário de vocês. Ele é maior que o técnico da defensoria. O estagiário? Com o aumento dos estagiários, eles receberam um aumento de bolsa agora, de alimentação. Vale alimentação, por exemplo, dos estagiários do TJ. Do que um servidor concursado. Da defensoria. Exatamente. Olha, a ideia não é dourar a pílula, a gente já teve oportunidade de conversar aqui sobre o papel e a importância da defensoria, e a ideia do programa de hoje é a gente expor realmente as dificuldades que vocês estão tendo. Porque não adianta falar, são heróis, trabalhamos porque queremos ajudar a sociedade, ou seja, sendo bem franco, é muito... não tem como fazer isso. Vocês, mais cedo ou mais tarde, isso vai... o funil está apertando. E isso está acontecendo, impactando na saúde de vocês. Essa é uma questão muito forte que a nossa associação tem se preocupado. A Adpergs, sim, é importante tu falar do teu papel como eu faço parte também da diretoria, o Thiago também é da comunicação da Adpergs. Então, uma coisa que nos preocupa muito é o esgotamento que está levando os agentes, né? Isso é nítido, não se tem mais horário, né? Para te dar conta, não tem como defensora trabalhar apenas durante o dia.
Hoje, não existe isso, não existe. A demanda hoje em dia é de noite, é sábado, é domingo, não tem como tu não atende as intimações, tudo é prazo, né? Aquele dinamismo que ontem a gente observava uma ordem, que a gente falou lá no início, né? Agora cada um está se manifestando, a gente tem um relativo controle, não existe mais intimações em todas ao mesmo tempo, com prazo para todo mundo. Virou uma gamificação, né, Jaderson? Porque vocês, assim, tá ali, por exemplo, se tu abre o processo, ele vai piscar e vai dizer, o juiz se manifestou, aí tu vai olhar. Sim. E tu já Tu vai não te consegue. manifestar e quando vê ele vai responder de novo. É o efeito até psicológico disso, Exato. entendeu? Então, porque tu começa a se angustiar, tu liga- abre lá e tem... E é fundamental, tu tem prazo. Não vai ter atividade. Tu tem prazo, tu é obrigado a se manifestar, se não é obrigado, fechou o prazo, perdeu o teu prazo. Não, e Assim, é uma situação que aí vem tem essa outra, questão do prazo também. uma outra situação. O judiciário não tem prazo. Exato. Entendeu? O judiciário não tem prazo. Quem tem prazo... E outra coisa, antes, o prazo. Vamos dar um exemplo que o Jader falou antes. Uso capião, R$30, nós temos que olhar os endereços. Tá? Isso não tem um prazo peremptório. Se demorar 2 dias ou 1 mês para fazer, eu não vou perder aquela chance de me Pelo manifestar. contrário, a parte já está na posse. Quanto mais tempo, ela está consolidando. Ela está consolidando aquela situação. Tanto que é declaratório. Exato. Né? Vamos declarar uma coisa que ela já tem. Então, o que acontece? Antes vinha esse processo, às vezes a gente ficava lá, tá meio ruim, tá? Consegui fazer 1, 2, 3. Hoje, quando vem a intimação desses 30, vem lá a intimação em 5 dias. Sim. Então, a gente perdeu essa possibilidade desses processos que antes não tinham prazo e não tinham urgência, da gente conseguir, esse aqui eu posso fazer depois, administrar. Estabelecer prioridades. Sim, e é aquela coisa, por exemplo, assim, eu já tive situações, principalmente às vezes os juízes mais novos, eles entram trabalhando no sábado. Antes, aquilo que tu até mencionou, antes tu tinha que ter uma pessoa para movimentar. O juiz hoje, ele está lá na casa dele, ele abre o computador, ele vai, faz o despacho, ele emite, quando ele libera, já emite a intimação. Sim, então eu recebo intimação na de decisão dada em sábado e domingo. Sim, madrugada, noite. Num processo que não é plantão. Vamos deixar claro, Sim, não é aquele processo que tem que andar, uma internação. O processo que está lá parado há 1 mês, o juiz agora resolveu despachar no domingo, ele despacha e já sai a intimação. Sim. Né? Então isso gerou um gargalo infinito. Bom, eu acho que isso está bem claro, né? Vocês estão com uma sobrecarga desumana, tá? Mas eu queria retomar a questão, onde se perdeu a linha para vocês perderem também essa questão de isonomia. Hoje, qual é a proporção do salário de vocês com relação ao... Porque a gente sabe que o Ministério Público e o Judiciário, o Ministério Público tem a lei deles que já sai lá, o Judiciário dá o aumento, eles automaticamente ganham, e vocês não. Hoje, em relação aos aumentos do Judiciário, o que nós temos? Qual é a situação atual? O Thiago me ajuda aqui nesse aspecto. Nós temos pelo menos uma defasagem de 10% em relação ao último aumento que eles tiveram. E hoje a gente sabe que os juízes, o Tribunal de Justiça estabeleceu um adicional de acervo, que é 33%. Então, hoje, pelo menos, nós temos 10 mais 33, são 43%. Sim, mas... brincando. Na verdade, aumenta porque uma coisa é 10%... E outra coisa é 30% em cima de 10%, 33% em cima do salário de todo 10%. Claro, exatamente. Cabe destacar o seguinte, o que é esse acervo, né, que o Jader falou? É pelo excesso de trabalho que se constatou. Justamente pela virtualização. E aí é muito... a situação, talvez, o Jader deve passar por isso. Eu chego na minha sala de audiências, eu tenho um juiz que a instituição dele, o poder dele disse, está com excesso de trabalho. Eu tenho um promotor que diz, está com excesso de trabalho, e a gente não. Como, entendeu? Essa matemática não fecha. Pois é, o que, sinceramente, o que é possível fazer? Porque vocês até receberam de forma automática, mas como não estava previsto na lei, né, há todo o que é necessário? O defensor público geral entregar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa tomar uma atitude com relação a isso, porque isso vai impactar na sociedade, porque os hipossuficientes vão chegar um momento que não vão ter mais atendimento. Nós tivemos esses 6 colegas que perderam, pelo menos 2 deles eu tenho certeza que se a condição de trabalho e o subsídio fosse o mesmo, eles tinham ficado. Sim. Eles não iriam.
porque eles são defensores públicos. Sim, a gente... Mas é aquilo que tu falaste antes. Não, Tu foi para o lugar onde tu conseguia exercer o teu trabalho da melhor forma Não, e possível. tem uma questão que chama-se perspectiva, né? Qual é a Exato. perspectiva? Vamos imaginar, o judiciário, a gente sabe que o STF protocolou um projeto para aumentar nos próximos anos, 18%. Se nós somar os 43 mais os 18, É bom que vocês não estão ganhando a mesma coisa que os técnicos do judiciário. Sim, não, isso sim. Se Eu já comparado destaco, em relação à federal, a eu gente já acho ganha. Em relação à federal, sim. A gente já ganha igual um Já analista da federal. É isso aí. Analista. Analista, Mas ainda dá para Não, na rebaixar verdade, um pouco mais. um técnico Dá com pra cair FG. um pouco mais. Um técnico com FG, ele ganha, ele não, um técnico, na federal, um técnico com FG, que a gente chama que é função gratificada, que trabalha no gabinete. Esse pessoal que trabalhava num cartório e foi puxado para o gabinete, eles ainda ganham um adicional. Ele ganha em torno de 15% menos do que a gente. Então, É quase igual, já estão quase chegando. igual. Com esse Eles- próximo aumento dos próximo eles já vão 18%, eles já vão ganhar. É muito bonita as histórias de heróis, né, de heroínas. Né? É muito bonito, mas de fato, não, e a vida não é isso. A vida vai chegar um momento que vai cobrar de vocês. o que tu... Vocês vão se esgotar, porque é inviável. Ele isso. vai... É só questão questão de tempo. perspectiva e interesse. né? Eu falo assim, o tic-tac, ele tá tocando. Uma hora vai acontecer algo que a gente não sabe o que pode vir. Quer dizer, é previsível ver o que vai acontecer. Vocês vão chegar um momento que vocês não vão ter mais o que fazer. Essa questão, por exemplo, do subsídio, né, que teve primeiro um aumento automático, foi derrubado no STF, se consolidando em entendimento que então nós teríamos que ter projeto de lei. Então isso dependeria do Defensor Público Geral encaminhar. Ele não disse que vocês não tinham direito, apenas Exatamente. que a forma para acessar esse direito não foi a correta. E aí aprovação por óbvio na Assembleia, né? Mas outras questões, por exemplo, o acervo é algo administrativo. É algo que, na verdade, tem previsto já na nossa lei, só precisa do Defensor Público regulamentar. Ele precisa lá dizer, olha, é acervo tanto, quem está fora ganha. Né? Quem excede isso aí, ganha. E aí ter o orçamento para pagar. Sim. Eu já vi matérias de pessoas reclamando do acesso à defensoria. Por exemplo, matéria, né? Porque eu conheço, trabalhei dos dois lados do balcão. E eu trabalhei no lado do hard news, né? E eu vejo assim, o jornalismo ele é muito factual. Então ele coloca a pessoa que está ali na frente da defensoria esperando, está faltando um abrigo aqui, eu estou na chuva, mas não podia estar aqui, então preciso do remédio, não tem. Dizer, isso para nós jornalistas é uma história que a gente conta de um factual, algo que está acontecendo, é um retrato daquele momento. Mas isso é óbvio que também impacta na imagem da defensoria. Claro. Isso traz também essa questão de, que normalmente o cidadão fala assim, eu estou pagando vocês não estão... Toda uma questão de colocar... As pessoas, às vezes, são leigas, não sabem o papel delas dentro daquele contexto. Elas estão precisando de ajuda, de auxílio, mas não vão entender o problema que vocês estão enfrentando. Exato. Então, não vai resolver nenhuma matéria jornalística falando da dificuldade do cidadão ter acesso aos serviços oferecidos pela defensoria e vocês, por sua vez, não vão ter como atendê-lo. Essa é uma questão até da opção da população. Ela tem que entender, quem chega lá na defensoria, que é um serviço que ele vai ter esse definhamento se continuar no mesmo ritmo. Nós perdendo servidores. Agora a gente, inclusive, antes tinha um concurso... Perdendo estagiários. Perdendo estagiário. Perdendo defensor... vai chegar a um limite, né? E pessoas que estão ficando doentes. Eu até tenho aqui, né, pode, por favor, trazer um pouco dos números para ter uma ideia. Sim. Né? O número total, defensoria no estado, em 2021, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, atendimentos 1.793.074. Ou seja, mais de 10%, 1 milhão... 1.793.700. Quase 20% da população. Claro que tem muitos que pode ter duplicado, a pessoa foi 2 vezes, sim. mas é... Mas a grande comparação que eu quero fazer é o seguinte, de 1º de janeiro deste ano, de 2022, até dia 18 de outubro, que foi o dia que eu tirei esse relatório, 1.713.679. Meu Deus. Ou seja... ainda falta... E tem mais 2 meses e meio.
né, em relação a esse relatório, e nós já estávamos praticamente no mesmo número. Ajuizamentos, ações novas que a Defensoria entrou. 2021, ano inteiro, 112.515. Esse ano, faltando 2 meses e meio ainda, 147.202. Ou seja, já ultrapassamos em 30 mil ações, 35 mil ações. Peças, que é qualquer manifestação que a gente fez em algum processo. 2021, 1.223.424. 2022, 1.461.965. 240 mil peças a mais, faltando 2 meses e meio. Cargas aqui, carga só para a gente entender é quando vem um processo físico, tá? Como diminuiu, que vem o efeito da virtualização. Em 2021 foram 243.391, esse ano 88.430. Então, mas aí vem a grande questão, a intimação. Em 2021, 1.209.742 intimações a Defensoria recebeu. Esse ano, até o dia 18, nós já tínhamos recebido 1.670.742. Tu fez a divisão desse número de intimação por defensor? Não cheguei a fazer, mas isso a gente... E daí aí vai ver como é desumano. Porque a quantidade, se tu pega esse 1 milhão... Até vou puxar o telefone aqui. Seria interessante a gente ver, porque a gente pode ter uma ideia de média de quantas intimações um defensor recebe. Acho que é interessante a gente... Enquanto o Thiago está fazendo essa contagem... Já tem esse número? 4.035. Por defensor. Isso aí seria processo, é só processos que estão vindo, né? Sim. Fora tudo que o cara tem que ajuizar, fora todas as manifestações, fora todos os atendimentos, fora todas as audiências. Uma média de 425 só de por intimações. Esse é o ponto. Intimações. Intimações seriam processos eletrônicos que estão vindo. Né? Não, e às vezes a gente pensa assim, mas é bastante gente, é o estado inteiro. Se me permitir, eu vou até trazer de Frederico, tá? Sim. Para o pessoal entender. Frederico é uma cidade que tem 30 mil habitantes. A comarca total tem em torno de 50 mil habitantes, com as outras, com as 7 cidades, tá? E aí eu tenho, porque como é a minha defensoria, eu consigo trazer números mais longos, digamos assim. Destacando que é a mesma equipe. 2019, 20, 21, 22 é a mesma equipe, né? Atendimentos em 2019, 8.300. 2020, como teve a pandemia, reduziu, 7.300. 2021, 13.650. 13 mil. Então, de 2020 para 2021 já dobrou. 2022, até o dia 18, nós já tínhamos feito 12.116. Nós temos uma população de 50 mil. De 50 mil. Aí, lógico, não tem é só 50 ajuizamento... mil, porque tem as cidades tem o município... Não, a comarca tem 50. 50 mil. É isso que eu digo, tipo, imagina... Sede, e mais os 20 mil. Então, isso. E aí eu vou... Mas assim, eu tenho todas as informações, até posso, se for 13 mil, importante. Até agora. Até o dia 18. Sim. Né, 18. Foi quando eu tirei. Então, intimações, esse eu acho que é o grande ponto, as intimações eletrônicas. Em 2019... 1.670 intimações. 2019, 1.670. Pré-virtualização. Tá. 2020, começo de uma virtualização bem básica. 5.500 intimações. Olha o número, né? De 1.600 já foi para 5.000. 2021, 9.320. 2021 já foi para 9 mil. 2022, faltando 2 meses e meio ainda, 16.607. A gente começou com 1.600. 1.600. Tu foi para 16 mil? Eu tenho... Gente! 1.000% a mais. Sim. E assim, que nem eu ressaltei, a equipe é a mesma. É eu, uma colega, 4 estagiários, um técnico e um analista. De 2019, de 20, de 21 e 22. Por enquanto. Para não perder. Né? Então, assim... E aí, isso que a gente está falando de uma comarca que é considerada pequena perto de Novo Hamburgo. É isso que eu ia dizer. Vocês atendem, claro, Novo Hamburgo atende, além da população, que é estimada
em 250 mil, tem mais números no entorno também? Não, aqui a comarca é só Novo Hamburgo. É né? só Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, este ano, eu não fiz o ano passado porque é individual, daí tem que somar todos os... Sim, não é que nem ele tem porque dois. Como para mim é mais fácil. São 8. Sim, claro. Aqui Nessa são 8. Só tem uma defensoria. Dois defensores. Isso. Frederico. Aqui nós somos 8. Sim. Mas esse ano a gente... Fora a VEC. a VEC que é um mundo à parte, né? Sim, Aqui a gente já recebeu 44.657 intimações. Eu tinha tirado até no início do mês. No início do mês foi isso aí. Então... Não, e aí quando tu vê as outras 44 mil para 8. Para 8. Isso aí dá em torno de 465, é aquela questão do Estado lá que ele fez. Sim. Mas é 400. 400. São números parecidos. Não vai fugir muito. Não, e é que nem eu digo assim, isso, dois aspectos. Se a gente pegar, por exemplo, solenidades, audiências que a gente fez, 2021, só os últimos 2 anos eu vou pegar. 2021 lá, 460. Esse ano, 467. Ou seja, nós já passamos a quantidade... E não, ainda assim, faltam ainda 2 meses. Tem mais 2 meses e meio que já estamos com pauta lotada. Com o meu juiz, ele já está marcando audiências para janeiro e fevereiro. O juiz da outra defensoria já está marcando para agosto do ano que vem. Então, até agosto já temos audiência. E peças, assim, ó... Todos os critérios nós já superamos do ano passado, assim, peças nós já fizemos mais, o ano passado 10.115, esse ano já 11.500, então 1.000 e poucas peças a mais. Ajuizamentos, que sou só eu que faço, ano passado 713, esse ano já fiz 921. Então, assim, todos os aspectos esse ano a gente já tem, eu diria, pelo menos 10% ou 15% a mais do que o ano passado, e nós ainda temos 2 meses e meio. Sim. Bom... Infelizmente, nós já estamos... Passou 1 hora da nossa conversa. E olha, foi muito rápido. E provavelmente a gente não abordou tudo. Com certeza nós não abordamos tudo. Mas infelizmente, até por questão de tempo, vocês estão... esse programa está sendo gravado quinta-feira, mas vai ser veiculado amanhã, enquanto vocês já têm um encontro programado nesta quinta, e vai ser veiculado na sexta-feira. Ou seja, vai estar bem fresco, vamos dizer assim, bem pontual, bem factual. Então eu quero deixar agora o espaço para o nosso encerramento e das considerações finais de vocês. E abrindo o espaço para a gente trazer outro momento, uma outra discussão mais pontual. O programa fica disponível para vocês. Jaderson, aqui de Novo Hamburgo, é mais fácil, né, a gente poder conversar. E, Thiago, agradeço a tua presença, né, e te peço, então, inicia aí a falar das tuas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer por nos receber aqui, agradecer eu que vim de longe, né, poder trazer essa informação, agradecer a população que nos ouve, a todo mundo que acompanha o programa, com certeza uma grande audiência. E as minhas considerações basicamente são o seguinte: a Defensoria ela está aqui, ela está prevista na Constituição, ela vai atender a população, essa é a nossa missão, é aquilo que a gente falou. Quem está na Defensoria tem muito carinho, muito amor pela instituição, pelas pessoas que são acolhidas, e nós vamos continuar e ressaltar, né? Nós vamos ter essas dificuldades, nós temos uma crescente dificuldade, e isso é algo que nós temos que batalhar, nós temos que contar com o apoio próprio da população, porque isso vai refletir lá na saúde, lá nos alimentos para a criança, lá no medicamento, da mulher, na defesa da mulher, no consumidor que está tendo um juro abusivo. Isso aí tudo é uma cadeia sucessiva. A Defensoria Pública, ela existe porque ela tem que atender essa população que é justamente a mais vulnerável. E nós temos que ter a estrutura para dar conta tanto de atender a população que cada vez mais precisa, pelo empobrecimento, pela mais pessoas chegando na nossa porta, e também para que a gente possa dar essa resposta de uma forma eficaz e eficiente, né? Também sem prejudicar o nosso técnico, o nosso servidor, o nosso estagiário, que está lá trabalhando dia, noite muitas vezes, para que ele tenha essa satisfação em trabalhar, para que ele possa chegar lá e ter a capacidade de fazer um atendimento qualificado, de ter o tempo de desenvolver uma peça boa, de ter a capacidade de absorver essa demanda. Então, essa é a grande conclusão que a gente tem que ter. A Defensoria, ela precisa ter essa estrutura, ela precisa se modernizar, ela precisa daí nesse aspecto, principalmente, melhor orçamentária e melhor na qualidade de trabalho.
Jaime, da mesma forma, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a nossa TV Câmara, né, que sempre está acolhendo a Defensoria, né. Então, eu fazendo minhas as palavras do Thiago, da mesma forma, mas trazendo um pouquinho do relato histórico, porque eu sou um pouquinho mais antigo que ele aqui na Defensoria, eu entrei em 2007, né? Mais velho, quer dizer, né? Mais. Nós notamos que quando eu entrei na instituição, nós tínhamos uma perspectiva e notávamos um crescimento, né? A Defensoria do segundo concurso. Segundo concurso. E tu és do? Eu sou do quinto. Do quinto concurso. E tu vê que é uma jovem instituição, né? Agora nós estamos fazendo o sexto concurso. Está fazendo o meu sexto, é o último concurso que entrou. Mas nós vínhamos, então, a Defensoria vinha num crescente, chegou em determinado momento da história que ela começou a diminuir, né? E nós precisamos retomar isso aí. Por quê? Porque ela nunca teve uma capacidade de atendimento adequada à população. Então, nós não podemos perder essa noção de que é uma instituição jovem, né? E que ela precisa se aparelhar para poder prestar para a população um atendimento minimamente adequado. É isso que a gente está buscando aqui. Trazendo os nossos problemas, trazendo para reflexão, para que a sociedade tome conhecimento, né? Mas, acima de tudo, se colocando à disposição da sociedade. Esse braço do Estado, esse braço que presta assistência jurídica para os vulneráveis, né? Ele não pode deixar de ser fortalecido. Então, nós nos colocamos a atendimento da sociedade, população que precisar, procura a Defensoria, né? Agora nós estamos presentes na esmagadora maioria das comarcas do nosso Estado, né? Então, agradecer mais uma vez a nossa TV Câmara, e sempre está à disposição para a gente tratar um pouquinho da Defensoria. Com certeza estamos juntos. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação dos defensores públicos estaduais Jaderson Paluchovski e Thiago Ouro Caum Gonçalves. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação e você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!